Olá, olá, boa noite. Então, vamos iniciar aí o nosso encontro semanal de materiais elétricos. Antes de começar esse vídeo, novamente ele vai ficar gravado, assim como os anteriores, não é? E estará disponível no AVA para ser consultado posteriormente. Como vocês bem sabem, nós tivemos aí uma mudança de decreto, né? Apesar da cidade de Araucária não seguir o do mesmo decreto a nível estadual, a instituição resolveu seguir o decreto, então, por enquanto, até o dia 8, né, até o dia 7, dia 8, né, estaremos com aula no modo à distância, como foi feito ali no semestre passado e nos primeiros dias aí do mês de fevereiro, ok? Qualquer mudança nesse panorama ou nessas normas serão passadas aí posteriormente, né, para que todo mundo consiga se adequar, beleza? Bom, então, no AVA eu já coloquei esse material, não é, relacionado aí com o que a gente vai abordar hoje, e mais um material que é a resolução dos exemplos que eu vou tratar hoje. Então, dando sequência, na aula passada, nós trabalhamos com a parte das microestruturas, não é? Estruturas microscópicas. A gente verificou que elas podem ser classificadas como cristalinas, não é? Quando os átomos ou moléculas se ordenam, não é? A forma de maneira a produzir uma espécie de ordem ou um sólido periódico, ou ainda amorfo, como é o caso dos materiais poliméricos e de alguns vidros, não é? Que seriam cerâmicos amorfos. No caso dos materiais cristalinos, eles podem ser ainda monocristalinos ou policristalinos. Monocristalinos é quando você tem uma única ordem, e policristalino é quando essa ordem ela se subdivide, não é, em conjuntos de grãos, certo? E também vimos o conceito da célula unitária, que seria o menor grupo ordenado, não é? Ou a menor quantidade de entes que eu posso ordenar, e através desta ordem recriar todo o meu cristal ou meu policristal, certo? Então, aqui no caso supondo que eu tenho essa estrutura bidimensional ordenada, né, cristalina, e a estrutura da célula unitária deste cara aqui poderia ser representado como esses 4 pontos, formando um quadrado, não é? Uns equidistantes em relação aos outros. E que através dela eu poderia replicar essa célula unitária, certo? Pois bem, aí a gente viu, ou passamos por lá as 14 estruturas cristalinas, não é? Desde a cúbica, não é? Até as suas variantes, hexagonal, tetragonal, romboédrica, ortorrômbica, monoclínica e triclínica, né? Que seriam as 14, as 7 estruturas cristalinas que descrevem os cristais encontrados aí na natureza e os cristais que são sintetizados aí em processos industriais, são os processos aí relacionados à síntese dos materiais, como os metais e a maioria dos materiais cerâmicos, ok? A gente passou por esse ponto aqui, né, que vale relembrar, não é a questão do contorno de grãos. Então, quando eu tenho o monocristal, observem que a ordem ela se repete para todo o volume, para todas as dimensões do meu sólido cristalino, certo? Quando eu tenho um policristal, o que, que acontece? Eu tenho lá grupos que vão ter a mesma orientação cristalina, né? Só que esses grupos vão estar um pouquinho deslocados, ou inclinados, ou rotacionados, ou qualquer variação de ângulo, uns em relação aos outros. E aí eles tendem a formar algo mais ou menos parecido com isso, não é? No que eu tenho aí nos processos naturais, que seriam essas fronteiras entre os grãos cristalinos, também conhecido como contorno de grãos, que daí estaria associado a algumas propriedades mecânicas, propriedades físicas dos materiais, certo? Então, é esse tipo de situação que eu tenho aqui nos casos mais comuns, ok? E aí passamos para os conceitos lá de fator de empacotamento atômico, que é uma relação entre volumes, não é? Aqui em cima é o número de volumes que eu tenho
presentes na célula unitária, e aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho o volume total da célula unitária, que seria o cálculo daquele volume, daquela forma geométrica que descreve a célula unitária, que seria uma dessas 7 aqui, né? Essas 3 ou essas 4 que estão aqui. Pois bem, e a massa específica, que é uma relação entre massa e volume, ela pode ser calculada em termos dessas estruturas cristalinas através dessa equação aqui, onde o ρ é efetivamente a massa específica, ou a densidade, que é dado em quilograma por metro cúbico, ou grama por centímetro cúbico. N é o número de átomos que eu vou ter na célula unitária, A é o peso atômico, Vc é o volume da célula unitária, então vai depender da forma que ela tem, se é hexagonal compacta, se é cúbica de face centrada, se é ortorrômbica, enfim, vai depender da forma geométrica da célula cristalina. E o Na é o chamado número de Avogadro, que é um número que está relacionado com a quantidade de átomos ou moléculas que você tem em 1 mol de qualquer substância, certo? Então, essa unidade mol, ela é muito usada lá, geralmente na parte da química, nos cursos voltados à química, que seria uma forma de você quantificar a matéria, assim como a gente tem o quilograma, certo? No sistema internacional, como você tem a libra, no sistema no sistema inglês e por aí vai, certo? Bom, então, no caso das propriedades periódicas de densidade ou massa específica, elas tendem ao quê? A aumentar de cima para baixo da tabela periódica e dos extremos para o centro. Então, os elementos mais centrais da tabela periódica tendem a ser aqueles que vão apresentar maior densidade ou massa específica, certo? Bom, daí a gente passou aqui para algumas estruturas cristalinas, não é? Daí a gente avançou mais na questão da estrutura cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada e hexagonal compacta, que seria aí a maioria de alguns metais que eu tenho de utilização industrial, ligas metálicas e por aí vai, certo? Então, nesses 3 casos aqui, a gente pode ver a questão do corte, né, que é feito aqui, quando eu falo na forma da célula cristalina. Então, aqui eu tenho um modelo de esferas, né, em que eu considero cada átomo como se fosse uma esfera, e digamos, o seu arranjo está associado, não é, a uma forma cúbica. Então, no caso dos elementos que formam cristais com estrutura cúbica de corpo centrado, seria este arranjo aqui, não é? Independente do tipo de átomo que eu vou colocar ali. Então, no caso, só para citar 3 exemplos, né, o cromo, ferro e o tungstênio, como está listado aqui. A cúbica de face centrada já tem um arranjo diferente, onde você vai ter átomos nos cantos, né, e átomos no que seriam as faces do cubo. E por fim, o hexagonal compacto, você tem aqui esses planos hexagonais intercalados, não é? De uma maneira a formar um certo arranjo, como está representado aqui nessa vista em corte, e aqui nessa vista diagramática, podemos assim dizer, certo? Bom, então os exemplos que eu separei aqui para trabalhar hoje são exemplos que envolvem justamente essas estruturas cristalinas. Então, nesses 5 exemplos que tem, nada vai ser tratado de materiais amorfos, apenas de materiais cristalinos, certo? E também não diferenciando tanto ainda a questão do policristalino ou do monocristalino, apenas algumas características como volume, massa específica, relação entre aresta, fator de empacotamento atômico, que serão abordados nestes 5 exemplos, ok? Bom, então, nesse primeiro aqui, o que acontece? A gente tem lá, a gente tem os elementos, né, que são fornecidos nesta tabela, e eu quero saber, ou é pedido para que vocês calculem, quais seriam, em termos de metros cúbicos, os volumes das células unitárias. Pois bem, então aqui a gente tem cobre, ferro, titânio e manganês, aqui a gente tem
o tipo de célula unitária que cada um deles forma, quando você deixa aí processos naturais acontecendo. E aqui você tem o chamado raio atômico, essa informação vai ser importante. Aqui eu já separei o material para vocês com o valor da resposta, justamente para ficar mais fácil para consultar. Mas o procedimento de cálculo, né, eu vou demonstrar para vocês aí já na sequência, ok? Então, começando aqui pelo primeiro, né, que é o cobre, que tem uma estrutura cúbica de face centrada, certo? E um raio atômico de 0,128 nanômetros. Lembrando que o nanômetro, não é o submúltiplo ali para 10 na menos 9 metros, ou seja, 1 bilionésimo do metro. Então, se você pegar 1 metro e dividir em partes iguais, mais precisamente em 1 bilhão de partes iguais, este comprimento de 1 metro, e pegar uma dessas partes, este é o nanômetro, certo? Bom, então, olha só. Para calcular o volume, primeiro a gente tem que relacionar o tipo de célula cristalina que ele vai ter, né? Que célula unitária ele vai ter. Cúbica de face centrada. Uma estrutura cúbica, geralmente, não é? Os átomos se arranjam para formar o quê? Um cubo, certo? Como está representado aqui, nesse arranjo aqui de esferas embaixo, né? E aqui nessa visão com corte, certo? Bom, se ele tende a formar um cubo, qual é o volume do cubo? O volume de qualquer cubo é calculado como o quê? As suas 3 dimensões ou as suas 3 arestas ao cubo. Então, se eu voltar aqui um pouquinho, aqui, olha só. Então, se eu pegar essa dimensão aqui, esta dimensão aqui e esta aqui, e multiplicar as 3, uma pela outra, eu vou ter justamente o quê? O A ao cubo, que é como eu calculo o volume de uma célula ou de qualquer cubo, certo? Então, olha só, o volume vai ser o volume da aresta ao cubo, certo? Muito bem. Só que eu preciso relacionar o quê? Como eu estou trabalhando naquele modelo de esferas, eu preciso relacionar o raio atômico com a aresta. Então, no caso aqui, vai ser aresta ao cubo, certo? Aresta ao cubo é igual a quem? Então, eu tenho que voltar aqui uns slides. Está aqui, olha só, a relação da aresta com o raio. Então, A igual a 2R raiz de 2, certo? Então, essa relação aqui vem da aplicação do Pitágoras, né, do triângulo retângulo, nesse desenho, nessa estrutura. E aí você consegue fazer o quê? Você consegue chegar nesta relação aqui. Então, elevando a aresta, que seria essa dimensão aqui, ou essa dimensão aqui ao cubo, eu tenho que levar tudo isso aqui ao cubo, certo? Então, aqui eu tenho, então, que o volume da célula cristalina vai ser 2R raiz de 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? É 8, certo? Esse raiz de 2 aqui ao cubo vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, certo? Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 2 vezes 8, que virou 16, raiz de 2 está aqui, e o R ao cubo ganha um cubo aqui, certo? Então vai ficar 16R ao cubo, raiz de 2. Agora, para calcular o volume, eu preciso pegar o valor do raio atômico que está fornecido aqui, né? Na verdade, está fornecido aqui nos dois, né? Nessas duas informações. Só que aqui ele está dado em nanômetros. E aqui eu já reescrevi ele na forma do quê? Na forma de metros, né? Porque eu quero calcular o volume ao cubo. No caso do volume ao cubo, então ficou passando para metros, ficou 1,28 vezes 10 na menos 8 metros, ok? Então, substituindo isso no lugar desse R aqui e elevando ao cubo, e fazendo a multiplicação de todo o resto, eu chego que o volume da célula cristalina em metros cúbicos vai ser de 4,745 vezes 10 na menos 23 metros cúbicos. Boa noite, bem-vindo.
Eu já tinha começado ali a aula, né? Daí depois, e Thomas, você pode acompanhar a parte inicial que vai ficar gravada lá no AVA, beleza? Daí você não perde essa parte inicial daí. Tranquilo, sem problemas. Bom, então aqui a gente calculou então o que? O volume em metros cúbicos, né, da célula cristalina. Agora, o segundo exemplo, ou melhor, a segunda linha aqui é o ferro. Então observe que a célula unitária dele não é mais cúbica de face centrada, é cúbica de corpo centrado. Então as relações vão mudar, certo? As relações que a gente usou ali da aresta com raio passa a ser desta forma aqui. Mas o volume dela continua sendo um cubo, como está expresso aqui nesses três diagramas, ok? Então continua sendo o quê? V é igual a aresta ao cubo, só que agora a relação da aresta com o raio mudou. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Então tá aqui, olha só. Mesma situação. Ferro, o volume da célula cristalina é A ao cubo. Eu sei que pode estar um pouco difícil de ver isso daqui, mas é que eu tive que escanear a resolução manuscrita e por alguma razão a tinta que eu usei da caneta ali não ficou aqui aparecendo muito bem. Mas no arquivo lá que eu coloquei separado ali, que depois vocês podem consultar, tá um pouco melhor, beleza? Bom, então voltando aqui, então, olha só, o ferro, né, volume da célula cristalina é A ao cubo. Então é aquela relação da aresta, 4R sobre raiz de 3 ao cubo, certo? Então, o 4 elevado ao cubo vira 64. O R ao cubo vira R ao cubo, né? E o raiz de 3 vira 3 raiz de 3, certo? Substituindo esse R aqui por 1,24 vezes 10 na menos 8 metros, a gente vai ter o quê? Esta relação para ser resolvida. E calculando isso, a gente encontra então que o volume da célula cristalina, no caso do ferro, vai ser de 2,348 vezes 10 na menos 23 metros cúbicos. Ou seja, como eu alterei aqui vejam que deu uma diferença, né? Porque eu trabalhei com uma outra combinação ou estrutura do meu arranjo de átomos, certo? Então, o procedimento de cálculo é muito parecido com o que a gente fez ali antes, né? Que a gente partiu sempre de um volume de uma célula cúbica, certo? Então, tá aqui o volume dele. Agora, titânio, que tem a estrutura hexagonal compacta. Então, a estrutura cristalina dele, né, é hexagonal compacta, né, ou HC, como aparece aqui. E aqui ela está representada nessas três diagramas, ok? Bom, então percebam que essa estrutura aqui não é uma estrutura cúbica, não é? É o que se chama de estrutura de paralelepípedo ou prismática, em que você vai ter uma área aqui, né, de uma base vezes uma altura. Então, se você multiplicar a área da base vezes uma altura, essa altura aqui, você encontra o volume desse cara aqui. E aí, isso se aplica para as outras estruturas que não são cúbicas. Então, por exemplo, aqui você tem que fazer uma correlação sobre essa altura aqui e a área dessa base. A mesma coisa para esse cara aqui, né? Este, certo? Então, com relação a estruturas cúbicas, a maneira para calcular os seus volumes é aquele que a gente viu ali no caso do ferro e no caso do cobre, certo? Aqui no caso do titânio é aquela relação da aresta, ou melhor, da área da base vezes a altura, ok? Que é o que aparece aqui, tá? Olha só, o titânio, o volume da célula cristalina vai ser a área da base vezes a altura. Bom, nesse caso aqui, o que acontece? A gente precisaria deduzir essa equação, mas como não é objetivo assim do curso trabalhar com deduções dessas equações, porque isso vai muito lá para o ramo da cristalografia, a gente vai usar já uma relação pronta, não é?
No caso da estrutura hexagonal compacta, aqui é essa relação. É 12 vezes raiz de 3, né? Esse produto, área da base vezes a altura. É isso aqui, vezes, né? 1,633 vezes quem? O raio do elemento que tem estrutura hexagonal compacta ao cubo, certo? Bom, o raio está fornecido aqui, né? Então aqui está em nanômetros e aqui está passado para metros, que então virou 1,45 vezes 10 na menos 8 metros. Então, substituindo isso no lugar do R e fazendo esse cálculo, a gente encontra que o volume da célula cristalina é de 1,034 vezes 10 na menos 22 metros cúbicos, ok? Então, isso aqui vejam que está dando uma ordem de 10 na menos 22, certo? Aqui deu na menos 23 e aqui na menos 23 também. Na verdade, o que acontece aqui, se eu passar essa vírgula aqui para cá, vira 10,34 vezes 10 na menos 23. Então, olha só, esse volume aqui passa a ser maior se eu comparar tudo nessa base de 10 na menos 23. No caso do titânio, fica 10,34. No caso aqui do ferro, fica 2,348. E no caso aqui do cobre, fica 4,745, não é? Então, isso a gente pode comparar com essas figuras que eu tenho aqui. Olha só, se eu comparar esta figura aqui, da hexagonal compacta com a cúbica de face centrada e da cúbica de corpo centrado, eu vou perceber que aqueles valores que eu encontrei estão condizentes. Por quê? Porque essa estrutura aqui, se eu comparar, ela é menor em termos de volume do que esta, que por conseguinte é menor do que essa daqui, devido aos arranjos atômicos, certo? Então, esses três resultados aqui que apareceram, não é? Eles não são coincidência, não é? Eles têm justamente esta correlação, certo? Bom, e por fim, a última estrutura pedida aqui, né, nesse exemplo, é o manganês. Tá aqui. Só que o manganês aparece como célula cúbica simples, certo? Diferente da de face centrada e corpo centrado, é uma cúbica simples. Pois bem, a estrutura cúbica não tem figurinha aqui, mas se eu voltar aqui para trás, nessas 7 estruturas, tá aqui, essa é uma cúbica simples. A característica principal é que ela só vai ter um átomo por célula unitária. Por quê? Porque é um arranjo de átomos em que os átomos vão ficar apenas nos vértices do cubo, que descreve essa estrutura. Ele não vai ter átomos nem nas faces, nem no centro, que seriam as variações desse caso aqui, certo? Pois bem, nesse caso, quando eu tenho uma estrutura cúbica simples, a relação da aresta com o raio muda, e é uma relação mais simples, não é? É esta que está representada aqui, que a relação da aresta com o raio é igual a 2 vezes o raio, certo? Então, por ser uma estrutura cúbica, novamente, né? Aresta ao cubo, 2R ao cubo, que virou 8R ao cubo. Pegando aqui o tamanho da ligação não, né, do raio atômico, que é 0,112 nanômetros, passando para 1,12, não é metros, né, 10 a menos 8 metros, elevado ao cubo, como está representado aqui, eu vou encontrar que o volume dessa célula cristalina vai ser de 1,124 vezes 10 na menos 23 metros cúbicos, ok? Então, esse aí era o último, né, dessa listinha que eu tinha no exemplo 1 aqui, ok? Bom, no exemplo 2, é pedido para se calcular qual é a densidade, né, ou a massa específica em quilogramas por metro cúbico desses desses 4 elementos aqui. Então, esse cálculo ele vai envolver o quê? Ele vai trabalhar com a estrutura cristalina dos elementos, né? A forma da célula unitária, o número de átomos que ele vai ter por célula unitária, o peso atômico, que também é uma característica dos elementos. Então, se eu falo do cobre, eu tenho uma tabela que vai estar lá o peso atômico do cobre,
do oxigênio, do flúor, de todos os elementos da tabela periódica, eu tenho como encontrar de maneira tabelada o valor do peso atômico, certo? Bom, e aí é por isso que eu lanço mão desta equação aqui. Rho igual a Na sobre Vc vezes Na. Esse Na maiúsculo é o número de Avogadro, como está nessa equação aqui atrás, né? Que eu repeti, né? Isso aqui lá da... Opa! Lá da aula anterior, certo? Tá aqui, essa equação que me permite calcular o quê? A massa específica ou a densidade do elemento, em termos ali da estrutura cristalina, certo? Bom, então para calcular para o cobre, eu sei que ele tem uma estrutura cúbica de face centrada. Quando a gente conversou sobre essa estrutura, uma das características que eu falei que vocês têm que ter, que tem que vir logo na mente, é essa daqui. Falou em estrutura cúbica de face centrada, tem que pensar em número de átomos por célula unitária, que no caso é 4, certo? Então essa é uma daquelas duas informações características importantes. Então, 4 átomos por célula unitária. Bom, e a única informação que falta aqui para eu calcular a massa específica é o quê? É o peso atômico. O peso atômico, no caso aqui do cobre, é de 63,55 gramas por mol, certo? Então isso aqui também é tabelado, né? Muitas vezes são tabelas correlatas que tem essa informação aqui, essa e essa daqui também, certo? Pois bem. Então, reescrevendo isso aqui, eu preciso calcular o quê? Tudo em termos de quilograma por metro cúbico, ok? Bom, o volume já está dado em metro cúbico, né? Porque eu calculei ele anteriormente, né? Fazendo a conversão, então eu já sei o valor dos volumes das células cristalinas, certo? Bom, e no caso do peso atômico aqui, eu tenho que trabalhar com ele em quilogramas por mol. Então, para que isso aconteça, eu tenho que multiplicar esse cara aqui por 10 na terceira, ou multiplicar por 1.000, certo? Então, reescrevendo esse cara aqui, quem vai ser N? 4, que é o número de átomos por célula unitária, vezes 63,55 vezes 10 na terceira, né? Para que isso aqui já fique em quilogramas. E aqui embaixo já está em metros cúbicos, né? Que eu calculei ali no exemplo anterior. E aqui o valor do número de Avogadro, né? Que é 6,023 vezes 10 na 23. Então isso aqui é uma constante, dita constante universal, né? Que muito tempo lá atrás, esse cara aí, o Avogadro, ele é um químico, eles estavam estimando qual seria a quantidade de átomos ou moléculas que você teria em 1 mol de qualquer substância, não é? De qualquer substância, seja ela líquida, sólida ou gasosa. E aí eles chegaram nesse número aqui, né, elevado 10 na 23, né, um número extremamente grande, certo? Então isso aqui é uma constante, não é? Esse Na é uma constante, esse A também são valores tabelados para os elementos, certo? As únicas coisas que você tem que determinar é o N e o V, que é o volume, certo? Bom, substituindo isso daqui, você vai encontrar o quê? 8,894 vezes 10 na terceira, né, positivo, quilograma por metro cúbico. Ou seja, 1 metro cúbico de cobre pesa quase 9 toneladas, não é? Ou 9.000 quilos, certo? E aí, se você dividir isso aqui por 1.000, você vai ter isso aqui em grama por centímetro cúbico, certo? Ou seja, então, em um cubo com aresta de 1 centímetro, qual que vai ser a massa? Quase 9 gramas, certo? Então, essa informação aqui que é massa específica ou a densidade te passa. No caso aqui do ferro, para fazer o cálculo, você tem que correlacionar também qual vai ser a sua estrutura cristalina e o número de átomos por célula unitária. Isso aqui daí é tabelado. No caso do ferro, é 55,85 gramas por mol. Depois é só repetir esta equação aqui e reescrever substituindo os termos.
não pode esquecer, se eu estou trabalhando com volume em metros cúbicos, a massa, o peso atômico, tem que ser escrito em quilogramas, né, por mol. Por isso que ele ganha esse 10 na terceira aqui. Isso eu estou dizendo por quê? Porque se você procurar para outros exercícios depois que eu vou indicar, o peso atômico dos elementos envolvidos, muito provavelmente você vai encontrar esses valores em gramas por mol, como está representado aqui. Para passar para quilogramas, né, é só multiplicar aqui por 1000 e aí você tem o valor desses caras em quilogramas por mol, certo? Bom, no caso do ferro, né, a sua massa específica é de 7,898, né, vezes 10 na terceira, quilograma por metro cúbico. Então percebam que o procedimento de cálculo é o mesmo, mas a única diferença é que você tem que correlacionar as outras informações. Quantos átomos por célula unitária e o volume por ela ocupado, certo? Que vai depender da sua forma. Aqui no caso do titânio e do manganês, eu vou deixar... Aqui está a resolução, mas a minha recomendação é que vocês depois façam, pratiquem, não é? Seguindo o mesmo procedimento que eu mostrei ali, né? Que eu comentei ali nos outros dois, no caso do cobre e do ferro, certo? Então, na dúvida, você tem a resolução aqui, não é? E qualquer outra dúvida que surja aí no processo, vocês podem me mandar e-mail, não é, me contatar aí durante as aulas e tal, que a gente elucida essas dúvidas, ok? Mas vocês vão ver aqui que o procedimento é o mesmo, certo? Então aqui você tem que usar o volume da célula cristalina, que é aquele volume calculado, e aqui em cima o N é o número de átomos por célula unitária. Então observe que aqui é hexagonal compacta, então é 6. Aqui anteriormente é cúbica de corpo centrado, é 2. E aqui, cúbica de face centrada é 4, ok? Bom, no manganês também segue o mesmo procedimento, né? E aí vocês podem fazer a comparação disso daí, ok? Bom, no exemplo 3, é pedido para calcular o fator de empacotamento atômico, certo? E como é que se faz o procedimento para calcular isso? Bom, então o fator de empacotamento atômico é uma relação de volumes, como eu mostrei lá atrás. Então, só deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Lá para o slide. Tá aqui, fator de empacotamento atômico. Então, ó, o volume dos átomos em uma célula unitária. Então, quando eu escrevo pelo volume total da célula unitária. Então, perceba que eu estou usando aqui o modelo de esferas, onde cada átomo é representado por uma esfera. E quando eu descrevo ele como uma célula unitária, como esta que está aqui em cima, percebam que eu tenho parte da esfera e não toda. Quando eu tenho esses cortes. E aqui embaixo, aqui no centro, eu tenho o quê? Eu tenho um átomo inteiro, certo? Daí que vem aquela conta de quantos átomos por célula unitária, certo? Então, como é uma relação de volumes, o fator de empacotamento atômico, o que eu vou fazer, deixa eu avançar aqui, vai ser justamente vai ser a equação, né, aquela equação que está lá atrás, reescrita, opa, dessa forma aqui. Então, aqui em cima vai ficar N vezes 4/3 de πr ao cubo. Por quê? N é o número de átomos que eu tenho na célula unitária. Então, toda vez que eu represento uma célula unitária, eu represento quantas bolinhas, ou quantos átomos, vão ser usados para descrever aquele arranjo, aquela estrutura ordenada, certo? E, como eu estou considerando o modelo de esferas, cada átomo é como se fosse uma esfera, então eu tenho que calcular em termos do volume da esfera, que é o que aparece aqui, 4/3 de πr ao cubo, certo? Em que esse R nada mais vai ser do que o raio atômico do elemento que eu tenho, certo? Bem, isso dividido por quem? Pelo volume da célula cristalina. O volume da célula cristalina está aqui, né? Eu já calculei lá do exemplo 1, né? Já posso utilizar isso daqui. E aqui em cima vai ficar igual ao quê? N, 4/3 de πr ao cubo.
Ou aqui embaixo eu posso simplesmente, nesse caso aqui do cobre, que eu sei que tem estrutura cúbica de face centrada, reescrever o volume. 16R ao cubo, raiz de 2. Isso aqui vem lá do exemplo 1, certo? O raio ao cubo é o mesmo, tanto em cima quanto embaixo. Então eu posso simplificar, só vou ficar com 4 vezes 4/3 de π, dividido por 16 raiz de 2. Então observe que isso aqui vai ser apenas um número, certo? E aí eu sei que o fator de empacotamento atômico para qualquer estrutura cúbica de face centrada, sem exceção, não importa qual seja o elemento, vai ser o quê? 0,74, certo? Então as estruturas cúbicas de face centrada, elas apresentam o maior fator de empacotamento atômico, que está associado com maior quantidade de material por volume, ou átomos por volume, ou até mesmo massa por volume, certo? Então, o fato de aqui em cima eu trabalhar com o raio atômico do cobre, e aqui embaixo também aparecer o raio atômico do cobre, e eu poder simplificar eles, me mostra justamente isso, não é? Que o fator de empacotamento atômico do cristal, da célula cristalina cúbica de face centrada, é sempre 0,74, ok? Bom, no caso do ferro, o procedimento é análogo, só que daí você troca o volume da célula cristalina. No caso, aqui embaixo, estou usando o quê? 4R, raiz de 3 ao cubo, né? Ou aquele 64, né? R ao cubo sobre 3 raiz de 3. Como os raios vão simplificar, né? Eu vou ficar com essa expressão aqui. Outra coisa, observe que o N mudou. Antes eu estava usando para a cúbica de face centrada, N igual a 4. No caso da cúbica de corpo centrado, o N vai ser igual a 2. E aí você vai ter essa relação matemática aqui, e aí você vai encontrar 0,68, ou seja, para qualquer estrutura cúbica de corpo centrado, o fator de empacotamento atômico sempre vai ser esse 0,68 aí, ok? Bom, titânio hexagonal compacta, né? Eu pego aquela relação lá, né, do 12 vezes raiz de 3, que multiplica 1,633, R ao cubo aqui, né? E aqui em cima vai ser o quê? 6 átomos de célula unitária, né? Tá meio chatinho de ver aqui, mas é um 6 disso daqui, vezes 4/3 de πr ao cubo. Raio cancela com raio, né? E aí você vai ter essa parte numérica aqui. E aí vocês podem estranhar que dá 0,74, mas não. Tanto a estrutura cúbica de corpo centrado, quanto a estrutura hexagonal compacta apresentam, sem exceção, o mesmo fator de empacotamento atômico. Tanto é que, em alguns casos, é possível você pegar digamos, um material que tenha originalmente a estrutura cúbica de face centrada, e eu posso forçar ele, num rearranjo, digamos assim, reconstruir a sua estrutura cristalina como se fosse hexagonal compacta, não é? Eu posso fazer isso? Posso, não é um processo natural, não é? Mas é possível, não é? Por causa que o fator de empacotamento atômico é o mesmo, certo? Essa relação aqui de matéria por volume ou quantidade de matéria por volume me permite fazer esse tipo de conversão. E por fim, no caso aqui da estrutura do manganês, que é cúbica simples, primeiro tem que considerar quantos átomos por célula unitária, e é igual a 1. Por quê? Porque, como eu mencionei, a estrutura hexagonal, a estrutura cúbica simples apresenta átomos apenas no vértice, ok? Eles não apresentam um átomo no centro. Então, se eu voltar aqui alguns slides, olha só, seria como se fosse essa estrutura aqui, só que sem esse átomo no centro. Se eu desconsiderar esse átomo no centro, eu só vou ter o quê? 1/8 de cada átomo em cada um dos 8 vértices. Então, é 1/8 vezes 8 dá 8/8 ou um átomo. Então, por isso que a estrutura cúbica simples apresenta apenas um átomo por célula unitária, certo? E aí você fica
Deixa eu avançar mais um pouco aqui. Tá aqui. Com n igual a 1. O volume é aquela coisa, né? 8R ao cubo. Simplificando o cubo, a gente tem essa expressão aqui, que leva a um fator de empacotamento atômico de 0,523, certo? Então percebam, a cúbica simples tem esse valor aqui de 0,523. A cúbica de corpo centrado, 0,68. A cúbica de face centrada, 0,74, certo? Então percebam que quanto menor a quantidade de átomos, menor é o fator de empacotamento atômico que eu estou encontrando aqui, certo? Bom, e aí com isso eu concluo esse exemplo 3, não é, que pedia para o cálculo do fator de empacotamento atômico. Novamente, reforço, vocês podem refazer esses exemplos, consultem o AVA, porque se vocês colocarem lá na pesquisa por título ou assunto de livro Ciência dos Materiais, vocês vão encontrar alguns livros, né, que trazem justamente nessa parte de estrutura cristalina outros exemplos, não é, de outras estruturas. Não é? E por falar nisso, a gente vê agora esse exemplo 4 aqui, que trata justamente disso daqui, não é? Da chamada célula unitária para o átomo de urânio. Então, nesse exemplo, ele está dizendo que ela apresenta uma simetria ortorrômbica, com os parâmetros A, B e C fornecidos aqui em nanômetros, certo? Ainda informa a sua massa específica, o peso atômico e o raio atômico também, não é? Então, eles estão listados aqui. Bom, então, se eu voltar aqui, a gente pode ver que a estrutura ortorrômbica daquele grupo lá de 7 estruturas, ela está aqui, olha só, a estrutura ortorrômbica está aqui. E por que ele forneceu para nós 3 valores de arestas em nanômetros para A, B e C? Porque uma característica da estrutura ortorrômbica é essa, que a aresta A é diferente da aresta B, que por sua vez é diferente da aresta C. Então esse cara aqui é diferente desse, que é diferente desse. Por isso que ele forneceu aqueles valores para a gente lá em nanômetros. Pois bem, e aí no exemplo 4, o que está sendo pedido é justamente o quê? Qual o fator de empacotamento atômico daquela estrutura? Pois bem, esse fator de empacotamento atômico, ele depende daquela relação, que é o número de átomos por célula unitária vezes o volume de átomos, né, considerável como esferas, divididos pelo volume da célula cristalina, certo? Bom, então aqui está o urânio, né, a estrutura ortorrômbica, as arestas, né, A, B e C. Aqui eu tenho a massa específica, dados em gramas por centímetro cúbico. Aqui eu tenho o peso atômico, né, 238,03 gramas por mol. E para eu calcular esse fator de empacotamento atômico, eu vou precisar saber esse volume aqui que eu não sei e o número de átomos que ele tem por célula unitária. O volume ele pode ser calculado da seguinte forma. Como é uma estrutura de um paralelepípedo, é a área da base vezes a altura. Pois bem, quem que é a área da base? É o produto da aresta A vezes a aresta B. Quem que é a altura? A aresta C. Então, fazendo um produto entre eles, eu consigo encontrar o volume, que no caso dessa célula unitária vai ser de 8,31 vezes 10 na menos 23 metros cúbicos. Ok? E aí eu posso usar esse volume e as outras informações que ele me passou, como a massa específica, o peso atômico e o raio atômico, justamente para encontrar o valor do N. Por quê? Se eu olhar nessa equação aqui da massa específica, eu vejo que ρ é igual a N vezes A sobre VC vezes NA. O NA eu tenho, esse cara aqui eu também tenho, o VC eu tenho, e o ρ eu tenho. Então eu só preciso isolar esse N. Então, reescrevendo essa equação aqui, ela vai ficar com esta cara. N é igual a ρ vezes VC vezes NA sobre A. Então, substituindo aqui os valores, não é? Que eu tenho ali tabelados e que eu calculei aqui do volume, eu encontro que a estrutura
a célula unitária do urânio apresenta 4 átomos, não é? Então, ele é ordenado para isso daí. Então, vejam que isso aqui é característico e específico apenas do urânio. Ele não vale para outros materiais com estrutura ortorrômbica. Por quê? Assim como no caso da estrutura cúbica, eu tenho a cúbica simples, a cúbica de face centrada e a cúbica de corpo centrado, no caso da estrutura ortorrômbica, eu também tenho variações, não é? Eu tenho alguns casos em que você vai ter um átomo no plano superior e inferior, por exemplo, certo? Bom, então sabendo agora que n é igual a 4 e o volume, é só voltar na equação do fator de empacotamento atômico e calcular ele como 0,535, certo? Então percebam que esse fator de empacotamento atômico é diferente, não é? Daqueles outros que eu estava calculando até agora, ó, 0,523, 0,74, 0,68, certo? Bom, então esse aí era o exemplo 4. Então percebam que nesse exemplo 4 o que foi feito? Justamente isso, né? A correlação das informações com o átomo ou tipo atômico que eu tenho, qual é a sua estrutura unitária, né? A sua célula unitária, com os valores das arestas, da massa específica, do peso atômico e do raio atômico, certo? Então é por isso que toda vez que for resolver qualquer problema, é sempre interessante fazer uma lista dos dados que o problema forneceu. Nem que você não vá usá-los no problema de forma alguma, mas apenas elenca isso aqui numa forma de lista que fica mais fácil eu verificar qual tipo de equação eu vou aplicar para resolver o problema e qual o caminho que eu tenho que seguir, certo? Bom, o exemplo 5 ele não está resolvido aqui porque eu quero que vocês tentem depois também, não é, resolver ele. Mas basicamente o que ele está pedindo aqui é o seguinte, né? É fornecido essa espécie atômica aqui, né, o molibdênio. Ele tem estrutura cristalina de corpo centrado, né, cúbica de corpo centrado. É fornecido aqui o raio atômico, não é? E o que você tem que fazer é calcular com essas informações qual é o valor da massa específica teórica, certo? E aí você compara com esse valor medido experimentalmente. Então aqui você pode trabalhar com tudo realmente em centímetros ou nas dimensões para calcular em grama por centímetro cúbico. Ou se quiser calcula em quilograma por metro cúbico, depois faz a conversão e compara os caras para determinar aqui, certo? Então esse é o procedimento, né? Basicamente é utilizar esta... Cadê? Essa equação aqui, né, da massa específica, não é? Com esses parâmetros que foram fornecidos para você determinar qual é a massa específica do molibdênio e comparar com o valor tabelado, certo? Então, se vocês tiverem dúvidas naquele material ali que tem a resolução desses exemplos, também tem a resolução desse daí, vocês podem se basear por lá, beleza? Então, só para vocês começarem, né, a pegar a mão nessa questão de resolução desses tipos de problemas, ok? Bom, então dando sequência aí ao nosso conteúdo, eu elaborei aqui um material, né, que trata um pouco sobre fala um pouco sobre as técnicas de microscopia, que são técnicas que são aplicadas até hoje, não é? Justamente para a gente explorar a estrutura microscópica da matéria, não é? E foi assim que a gente conseguiu aumentar bastante o nosso conhecimento acerca dessas estruturas. Então, por exemplo, tem muitas ligas metálicas que a gente vem usando aí há mais de centenas de anos, que hoje a gente está conseguindo entender por que ela tem certas propriedades, porque eu consigo, através desses tipos de técnicas de microscopia, determinar as suas características, não é? Ligas que muitas vezes foram obtidas pela chamada experimentação ou método empírico, que é tentativa e erro, certo? Hoje, com essa possibilidade dessas ferramentas de microscopia, eu posso muitas vezes investigar o material, ou até mesmo propor materiais totalmente teóricos, não é?
e verificar quais seriam o seu comportamento. E aí, decidir ou não pelo um processo de síntese ou a sua utilização, certo? Bom, de modo geral, essas técnicas de microscopia, elas, usando um abuso de linguagem, elas usam uma espécie de luz para enxergar as coisas, que é muito similar com o processo que nós, seres humanos, temos da visão, certo? Então, quando a gente quer enxergar qualquer coisa, a gente olha para ela. Quando a gente olha para ela, o que a gente está fazendo? A gente está usando nossos olhos, que são sensores, que vão captar a luz que é refletida pelos objetos, certo? Essa luz, então, é processada através do nosso cérebro e nós conseguimos compreender o que nós estamos vendo. A luz, de forma geral, é o que está representado aqui, é uma radiação eletromagnética que apresenta frequência e comprimento de onda, certo? Então, essa frequência, esse comprimento de onda, ele pode ser classificado como está aqui. Então, para ondas mais longas, nós temos aqui as ondas de rádio, depois as micro-ondas, o infravermelho, o espectro visível, né, que já é um comprimento de onda bem pequeno, ultravioleta, que é menor ainda, raio-x e raios gama, ok? E com base nesse comprimento de onda, né, que aqui a gente compara com alguns objetos aí que a gente pode ter, né? Os mais comuns seriam aí o tamanho de edifícios, a escala dos seres humanos, insetos, escala pequenas ou micro, né, como a ponta da agulha, e daí você vai para estruturas biológicas, como os protozoários, moléculas, átomos e o núcleo atômico, certo? Então, basicamente, a radiação eletromagnética interage com a matéria e quando ela reflete-se de volta para nós conseguimos observar as características do material, certo? Então, essas técnicas aqui, elas são bastante versáteis, né? Elas podem ser empregadas aí em vários tipos de materiais aí, né? Para análises e muitas vezes para determinar certos materiais estão dentro aí da sua funcionalidade, da sua vida útil, né? E relacionar isso com o tipo do comprimento de onda, né? Estou enfatizando isso porque isso vai ser mais importante, já já a gente vai detalhar isso. Bom, então olha só. Tudo começa no tempo da microscopia óptica através desse artefato aqui, né? Então esse é o primeiro microscópio óptico que foi criado. Ele foi criado por pai e filho, né? Os Janssen, né? O Zacharias Janssen e o Hans, em 1590, ou seja, eles eram fabricantes de lentes, né? Trabalhavam ali com lentes e perceberam que se eles trabalhassem com uma lente ocular e uma lente objetiva, eles conseguiam ampliar em até 20 vezes o tamanho de qualquer coisa que eles quisessem observar. Não é? E claro, né, esse foi o início da utilização das lentes, não é, dos cristais das lentes, como uma fonte de você ampliar a informação, não é? Detalhe. Passaram aí centenas e centenas de anos de avanços, né, em que você melhora a qualidade do material dessas lentes, os processos de polimento, a forma das lentes, também a questão do comprimento de onda envolvido e da estrutura, né? Então, tudo isso aqui também está relacionado diretamente com ciência dos materiais, porque você melhorou aqui a qualidade dos materiais envolvidos, você começa a ter um dispositivo cada vez mais sofisticado. Então, para comparar aqui o primeiro microscópio, não é, com o microscópio aqui de ampliação mediana que nós temos hoje. Então, o que acontece? A fonte de luz ela pode ser localizada aqui embaixo, não é? E aí a luz atravessa a sua amostra, então daí seria uma espécie de microscopia de transmissão, ou de reflexão, quando a fonte de luz é aqui em cima e ela reflete sobre a amostra e passa aqui pelo conjunto de lentes, não é? Daí a diferença é que aqui você não tem só, que nem nesse caso, uma lente, né? Você passa a ter um conjunto de lentes que você pode rotacionar aqui para jogar essa luz ampliada nas lentes oculares. Então aqui você tem um conjunto de prismas, né, que são meios transparentes, que têm uma boa condutividade luminosa, né, digamos assim.
E aqui o processo de ampliação. Então, esses microscópios mais comuns aqui, em relação ao primeiro aqui, podem ampliar até cerca de 370, 380 vezes os objetos. E microscópios mais poderosos, eles podem ampliar aí, não é? Dependendo do tipo de ajuste que você faz, até perto de 1000 vezes, ok? E aí, a vantagem é que também você pode trocar isso daqui, né? Ou um desses caras aqui por exemplo, uma câmera, e aí você pode registrar a imagem que você quer, o processo aqui, através de de um sistema digital, por exemplo. Né? Então, análise aí de metais, ligas metálicas, análise de circuitos integrados, muitas vezes, os materiais que os compõem, você muitas vezes trabalha com esses caras aqui, certo? Bom, estritamente falando, eles trabalham com o comprimento de onda da luz visível, não é? Que é um comprimento ali que varia de 700 até perto de 400 nanômetros. Né? Então, abaixo dos 700 é o infravermelho, que a gente não enxerga, e acima o ultravioleta. Em alguns casos, tem alguns microscópios que trabalham com a luz invisível, com o chamado ultravioleta. Só que daí o que acontece? Essa luz ela precisa ser projetada numa espécie de tela que transforma essa luz invisível, ou num sensor eletrônico, que transforma essa luz invisível numa imagem, que a gente possa, então, daí perceber. Nesse caso, quando você usa um comprimento de onda menor, não é? Você consegue resolver ou trabalhar com objetos menores, não é? E aí que você começa a avançar nesse ramo da questão aqui das microscopias, né? Então aqui eu elenquei a microscopia óptica, né, que é esse primeiro caso que eu falei para vocês, a difração de raio-x, que eu já vou explicar, e a microscopia eletrônica. É claro que isso aqui se subdivide em vários outros ramos aí que existem, que são muito utilizados, né? Mas isso aqui é para dar uma ideia geral de como a gente consegue as informações acerca das estruturas, sejam elas naturais ou sintéticas, do mundo microscópico e nanométrico, certo? Então, a difração de raios, bom, antes de entrar nisso, né, aqui eu tenho algumas imagens obtidas com microscopia óptica. Então, essa primeira imagem aqui é a imagem mais clássica que é utilizada aí, não é, que os alunos do ensino médio eles fazem. Então, o que é isso daqui? Isso aqui são células vegetais que eles obtêm da cebola. Não é? Então, quando você descasca lá uma cebola, você percebe que entre uma camada e outra tem uma película muito fina. O que os alunos aí fazem, não é, o pessoal da biologia faz, é pegar essa película muito fina, colocar em cima de uma lâmina de vidro e pingar um corante. Então, essa coloração não é característica do material da cebola. Eles pingam um corante para você conseguir visualizar essas questões das divisões das paredes celulares, e esses pontos aqui seriam os núcleos celulares, né, da célula da cebola. Então, isso aqui é uma das muitas imagens que você encontra aí quando pesquisa, né, no Google, por exemplo, imagens microscopia óptica. Você vai encontrar muitas imagens biológicas e algumas imagens de materiais cristalinos. Então, olha só, aqui eu tenho esse material cristalino, né? Que eu tenho essas colorações diferenciadas que ocorrem por quê? Porque cada cristal desses tem planos cristalinos que vão estar com orientações diferentes. Então a luz vai refletir de maneira diferente. Os comprimentos de onda vão parecer diferenciados. Então aqui é um tom azulado esverdeado, aqui você puxa mais para um dourado avermelhado e por aí vai, certo? Aqui eu tenho a formação de pequenas agulhas ou cristais lineares, né, que eu posso perceber. Aqui eu tenho como se fossem planos, como se fossem losangos. Aqui eu tenho estruturas cúbicas, não é? Ou ortorrômbicas, né? Para pequenos paralelepípedos. E aqui uma estrutura que quase teria uma forma hexagonal, mas ainda assim tem uma estrutura cristalina, certo? Uma coisa característica quando se observa imagens de objetos ou de cristais 3D microscópicos com a microscopia óptica é que
parte da imagem parece estar mais focada, enquanto outra parte da imagem está um pouco mais borrada ou com a imagem distorcida. Isso acontece porque o ponto focal da lente ele vai estar relacionado a uma certa posição das 3 dimensões do cristal. Então aquela região muitas vezes pode estar mais focada do que uma outra, mais acima ou mais abaixo, é claro, dependendo aí das dimensões do cristal que você tem, certo? E, novamente, microscopia óptica está limitada ao comprimento de onda. Daí que veio a possibilidade de você tentar trabalhar com comprimentos de ondas menores. O raio-x, se a gente olhar naquela figurinha ali dos comprimentos de onda, ele está aqui, ou seja, ele tem um comprimento de onda menor, como 10 na menos 8, 10 na menos 10 metros, certo? Então, como ele tem um comprimento de onda menor, ele consegue, digamos assim, resolver imagens, não é, menores. Mas, principalmente, a técnica de difração de raio-x é utilizada para estudar materiais cristalinos. Então, quando você quer caracterizar quais são os espaçamentos e as posições cristalinas do seu material, o que você faz? Você coloca a sua amostra, né, num suporte. Aqui você tem uma fonte de raio-x que emitem os raios-x. Esses raios-x eles vão ser refletidos e captados por um detetor. Aqui essa relação dos posicionamentos, porque esse emissor aqui, ele varre aqui um ângulo θ, e esse sensor aqui pega um ângulo 2θ, certo? E quando ele faz isso, o que acontece? Aqui eu tenho a onda eletromagnética do raio-x chegando nesse plano cristalino. Essa onda eletromagnética vai interagir com esses átomos e vai ser reemitida. Dependendo do caminho que eles fazem, você tem uma mudança, uma defasagem aqui. E devido a essa defasagem, a onda emitida, ela vai ter intensidades diferentes dependendo do ângulo de incidência que o raio-x chega na amostra. E com essa diferença de ângulo de incidência, você vai ter, por exemplo, em termos do ângulo 2θ, regiões que vão ter uma intensidade maior ou uma intensidade menor devido a essas orientações cristalinas. Então, por exemplo, essa aqui é uma amostra que contém carbono, ouro, basicamente, não é? E percebemos que nessa faixa aqui de ângulo de 35 a 40, você tem um pico de intensidade de transmissão muito grande que estaria relacionado com essa estrutura cristalina do ouro. Nessa região aqui de ângulo, né, de 40 a 45, um pouco mais, a gente tem essa outra orientação cristalina. Então, lembrando lá dos policristais, você vai ter o quê? Um arranjo de cristais, não é? Que vão ter ordens um pouco diferentes, umas em relação a outras, certo? E quando isso acontece, eu posso priorizar uma maior resistência mecânica, por exemplo, uma maior condutividade elétrica, não é? Se eu optar por um plano cristalino, não é, ou uma ordem cristalina do que outra, certo? Ou ainda, processos térmicos que eu posso utilizar para o crescimento de cristais. Então, tem muitos materiais, principalmente os cerâmicos, os sólidos iônicos, que quando eu aqueço eles até certas temperaturas, eu promovo uma transição cristalina. E isso pode afetar as propriedades físicas dos materiais, certo? No caso aqui da difração do raio-x, é utilizado a chamada lei de Bragg, né, que é essa relação matemática entre o comprimento de onda aqui dos fótons ou da onda eletromagnética de raio-x com esse D subíndice, né, HKL, que seria o espaçamento entre os planos formados ali pelo meu cristal, certo? Então essa relação aqui, quando é resolvida, matematicamente falando, eu consigo ter esse espaçamento. Então, sabendo aqui essa questão do comprimento de onda, que vai ser captado com os ângulos, eu consigo determinar qual vai ser o distanciamento entre os planos cristalinos. Então, toda análise cristalina que se passa, muitas vezes, eu utilizo um equipamento desse. A vantagem é que é um equipamento que não é tão sofisticado assim, você só precisa de uma fonte de raio-x aqui e um sensor. E uma interface, não é, onde você liga isso aqui no computador. Muitas vezes hoje você compra também a biblioteca de informação, né, que contém
os planos cristalinos aí de todos os elementos que tendem a formar cristais. E aí, quando você pega uma amostra, digamos, misteriosa, por exemplo, e coloca aqui, você joga lá, faz a análise, e aí o computador vai te responder quais são os possíveis materiais que estão ali presentes, ou qual é o material que você tem, certo? Então, além daquelas imagens de microscopia óptica, por exemplo, no estudo de cristais metálicos, ligas metálicas, você também trabalha com essas técnicas aqui de difração de raio-x, ok? Bom, e por fim, e não menos importante, a gente tem a chamada microscopia eletrônica, que é basicamente o quê? Uma evolução da microscopia óptica, porque se a limitação da microscopia óptica é o comprimento da onda da luz visível, se eu pegar um comprimento de onda muito, mas muito menor, eu vou conseguir o quê? Verificar ou resolver estruturas muito menores. A gente sabe da mecânica quântica que o elétron ou qualquer partícula subatômica tem o chamado comportamento dual, ou seja, ele se comporta como onda e como partícula. Então, pegando essa relação do comprimento de onda, desse comportamento dual do elétron, eu posso usar um feixe de elétrons como se fosse um feixe de luz. E aí criar os microscópios eletrônicos que eu tenho disponível. Hoje, digamos assim, o mais utilizado aí na indústria seriam o do microscopia eletrônica de varredura, não é? Diferente do microscopia eletrônica de transmissão, que é mais utilizado no meio acadêmico. Mas esse também tem muito apelo aqui no meio acadêmico. A diferença entre eles é que nem o processo desse microscópio aqui. Então, de transmissão, a amostra tem que ser fina o suficiente para que a luz atravesse ela, neste caso aqui. No caso da microscopia eletrônica de transmissão, continua sendo assim, a amostra tem que ser muito fina, daí o mais difícil mesmo aqui é o processamento da amostra, né, para que ela fique muito, muito fina, certo? Você dispara um feixe de elétrons, que é, digamos assim, focado e colimado através das lentes condensadoras e das lentes objetivas, que nada mais são do que bobinas, que vão alterar o feixe de elétrons. Aí esse feixe de elétrons atravessa a amostra, e aí ele é projetado, nesse caso aqui da transmissão, né, da microscopia eletrônica de transmissão, numa tela fluorescente. E aí você consegue, através de um sistema de lentes mesmo, né, ocular, observar as imagens que são projetadas nessa tela fluorescente. Lembrando que o comprimento de onda aqui do associado ao elétron, ele é muitas e muitas vezes menor que o comprimento de onda da luz visível, não é? Então aqui eu consigo visualizar imagens muito, muito pequenas, ou melhor, estruturas biológicas e inorgânicas muito, muito pequenas. Tanto é que quando se fala da análise aí de vírus, por exemplo, você faz um preparado de amostras com vírus, quando você quer saber qual é a estrutura deles, e usa microscopia eletrônica para determinar isso, né? Seja de transmissão, seja a de varredura, certo? E aí que eles têm ampliação suficiente para que eu consiga conhecer os detalhes dos vírus. Então, quando eles investigaram lá o coronavírus, né, que não é de hoje que ele é investigado, e resolveram determinar a sua estrutura, é basicamente por técnicas de microscopia, certo? No caso da microscopia eletrônica de varredura, em vez do feixe de elétrons atravessar a amostra, ele simplesmente vai varrer a superfície que eu quero avaliar, certo? Então, nesse caso aqui, ele é mais prático porque o preparo da amostra, ele não é tão sofisticado em alguns casos, né? Então, simplesmente eu só tenho que fazer muitas vezes um recobrimento, dependendo da amostra, com uma camada metálica, não é? Para que, mas não muito espessa também, né? Para que eu possa varrer a superfície, não é? E esses sinais aqui são transmitidos dos sensores para cá, certo? Esse cara aqui também permite eu fazer análise química de algumas superfícies, que eu já vou detalhar isso daí, que seria mais uma ferramenta utilizada, né, nesse tipo aqui de microscopia, certo? Bom, então só para mostrar aqui algumas imagens, no caso, essas bolinhas aqui, nada mais são do que a primeira imagem, não é, do vírus da poliomielite, né,
com um diâmetro aí de cerca de 30 nanômetros, né? Então cada bolinha dessa aqui tem 30 nanômetros de diâmetro, né? E isso aqui foi obtido com microscopia eletrônica de transmissão, ou seja, uma ferramenta aí no ramo da medicina, da biologia, das ciências biológicas muito poderosa, porque a gente conseguiu então conhecer e aprofundar mais sobre as estruturas micrométricas no interior das células, e assim entender melhor o funcionamento de certos sistemas, ok? Então, aqui seria, né, como eu já mencionei, o vírus da poliomielite. Aqui eu tenho uma imagem feita de microscopia eletrônica de varredura, né, que são cristais de ferro, né, de carbonato de ferro, né, que seriam esses caras aqui, né, precipitados sobre uma camada de produto de corrosão. Então isso aqui é um esquema de corrosão, né, o que sobrou de um processo de corrosão, né. Essas rachaduras seriam esse tal de craquelado que eles falam aqui, né, que está sobre uma liga de aço, né, desse tipo aqui, né, o NS 41245 com 5% de cromo na sua composição, certo? Então, olha só, eu consigo resolver aqui aumentos de 1.000, 2.000 vezes e ver estruturas cristalinas, como é o caso aqui do carbonato de ferro, né, sobre uma liga de aço, além de outras possibilidades que eu posso fazer. Então, hoje você tem muitas vezes indústrias que trabalham aí no desenvolvimento de materiais que querem saber em escala nanométrica como é que os seus materiais estão se comportando, certo? E aí eles têm equipamentos como esses microscópios aí eletrônicos de varredura, né? Que os mais, digamos, acessíveis aí, até um tempo atrás estavam na faixa de 20 a 30 mil dólares. Claro que para o nosso mundo, para a nossa realidade, 20, 30 mil dólares parece algo exorbitante ou muita coisa. Mas para o dia a dia de empresas ou centros de pesquisa, isso aí muitas vezes é um valor de um equipamento essencial, não é? Para o seu funcionamento, para o seu avanço, no seu ramo de pesquisa, né? Outra imagem, isso aqui eu tentei encontrar a legenda dela, mas eu acabei não achando, mas eu acho que é de um semicondutor. Só pela questão da estruturação dessas camadas aqui, não é? Que é feito com microscopia eletrônica de varredura, né? Então você faz um corte ali transversal, você pega essa área que você quer analisar, metaliza ela muitas vezes, né, para ter um processo de condução, e aí o feixe de elétrons varre e você consegue ter resoluções dessas estruturas aqui. Se vocês procurarem imagens de microscopia eletrônica de varredura no YouTube, de micro e nanocircuitos, você vai encontrar coisas mais ou menos parecidas com isso daqui, certo? E aqui você pode ver que os elementos eles têm uma formação tanto quanto diferenciada, certo? Essa aqui é uma que é utilizada na parte de pesquisa, né? Que eles crescem nanoestruturas com formas variadas sobre as superfícies. E aí você avalia o tipo de sensibilidade dessas estruturas. Elas podem ser utilizadas como sensores químicos, sensores físicos para radiação, para campos elétricos, campos magnéticos e por aí vai, certo? Especificamente aqui são estruturas de carbono, né, nanoporos de carbono, que se eu pegar, por exemplo, essa barrinha aqui de escala e comparar aqui, eu posso dizer que esse cara aqui tem 50 a 100 nanômetros de diâmetro, não é? E aí você pode ter aqui uma espécie de uma superfície porosa que pode funcionar muito bem como uma espécie de absorvedor de luz, né? Então, no aspecto macroscópico seria uma superfície escura, negra, que você não enxergaria nenhuma luz sendo refletida por ela, certo? E no caso da análise química que eu falei para vocês ali anteriormente, então aqui eu tenho, por exemplo, 4 amostras, né, de A a D, e aqui o que acontece? Quando eu disparo um feixe de elétrons sobre a superfície, eu promovo o processo de excitação dos elétrons que estão presentes na superfície. E daí, pegando esses elétrons que saem da superfície, analisando as energias que eles apresentam no sensor quando chegam, além da imagem, eu posso determinar as espécies químicas que estão presentes. Então, por exemplo, aqui está associado a distribuição dos elementos silício, ferro
e alumínio nesta área da minha superfície analisada. Aqui também, para uma outra área, eu tenho a distribuição superficial desses elementos. E sistemas mais modernos desse tipo de medida, eles permitem que eu possa ainda quantificar proporcionalmente em relação ao todo quantos por cento desses elementos eu tenho, certo? Então, o que eu queria mostrar para vocês nessa parte das técnicas de microscopia, claro, a gente também não vai avançar muito nisso, né? Porque isso seria um outro ramo, assim, do estudo dos materiais, é justamente essa questão aí de como a gente obtém tantas informações, não é, do mundo microscópico e nanométrico dos materiais, beleza? Então, pessoal, o que eu tinha para falar daí dessa parte era isso, não é? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, estou à disposição de vocês agora. Boa noite, professor. Tem uma dúvida, não. Gostaria de saber se entra nessa matéria que a gente tá vendo agora, se tem alguma coisa a ver. A parte de radiografia e gamografia, por exemplo, na parte quando eu faço registro em filmes ou coisa do tipo, tem alguma coisa a ver com a matéria que a gente está tratando hoje? Então, nessa parte especificamente não, a gente só vê alguma coisa superficial, que seria essa parte da interação da radiação, né, com a matéria, mas o detalhe, a parte do registro do filme fotográfico, os processos químicos, efetivamente falando, a gente não entra em detalhes, Ah, certo? tá. Não, porque assim, ficou uma dúvida, né? Porque foi comentado da questão do tipo de raio-x, né? Porque assim, na Uhum, empresa que eu trabalho, a gente fez alguns procedimentos de solda de válvulas em uhum, uma caldeira. E certo? são materiais especiais, né? Materiais para alta pressão, alta temperatura. Então, o processo é muito mais cirúrgico, digamos assim. Então, você Uhum, tem que ter um cuidado muito maior. Tanto é que foram juntas esses materiais que foram radiografadas para uhum, ter a aferição de que estavam perfeitas, né? Então, não sei. Por isso que ficou uma dúvida, né? Se entrava também, né? Mas uhum. só realmente quesito de curiosidade mesmo, professor. Ah, entendi, entendi. Não, mas também se aplica essa questão aqui da difração de raio-x, que provavelmente você faz esse padrão aqui de difração, não é? Para verificar quais são as orientações cristalinas. No que isso influencia a questão lá da válvula, por exemplo? Porque dependendo do tipo de como vai ser distribuído a pressão e a tensão mecânica, dependendo da estrutura cristalina, ela aguenta mais ou aguenta menos. E aí você vai priorizar o quê? Uma estrutura cristalina que, obviamente, aguente mais a pressão. Então, em alguns casos, como nesse caso dos metais, para estruturas, além de fazer esse processo aqui, né, do padrão de difração, você também pode, muitas vezes, fazer justamente isso, né? Pegar uma radiografia da peça e arquivar isso, né, para controle, né, para registro e coisa assim, certo? Que nem, por exemplo, lá até não entra nesse nível de detalhismo igual o professor mostrou, né? Por exemplo, Uhum, o que ela mostraria seria, por exemplo, algum tipo de poro no procedimento de solda, uhum, alguma falta de fusão entre os materiais que poderia causar, por exemplo, uma fragilidade ali na solda. E quando tivesse o uhum, fluido, né, no caso era uma tubulação de vapor, uhum, se eu não me engano, é 90 quilograma, 90 bar de pressão, né? E certo? 300 graus de temperatura, mais ou menos. Se eu não me engano, é isso. Sim, Então, assim, sim. nesse momento, se tivesse alguma falha nessa solda, poderia ter, né, algum dano aí. Então, é mais nessa condição que entrou. Mas o professor explicou, pode ser que realmente em algo mais detalhado, a questão dos cristais façam realmente a diferença ali, né, no todo o processo, né, da Uhum, microscopia ali, né. Mas só sim, quis ter sim. curiosidade mesmo, professor. Ah, sim, tranquilo. Essa parte de falhas, de bolhas, rachaduras, isso a gente vai ver como no nosso próximo, nas nossas próximas aulas, que seriam os defeitos dos materiais que levam a esse tipo de falhas daí no caso. Uhum. Não, legal, legal, professor. Bem, moçada, então estou à disposição de vocês, né?
Daí só repetindo lá o aviso inicial, né, do começo ali da aula, né, o decreto de Araucária, né, ele não suspende as aulas presenciais, mas a instituição ali, visando por uma questão um pouquinho mais de segurança, né, resolveu adotar o decreto de Curitiba, né, e o decreto estadual, em que as aulas elas ficam realmente suspensas, não é? Até a renovação do novo decreto lá depois do dia 8, né? Ou a suspensão. Então, depois sempre olhem lá os canais de perdão, os canais informativos lá da FACEAR, que daí vocês podem estar mais a par do que está acontecendo, se vamos voltar ao presencial ou continuamos à distância aí, beleza? Bom, o que eu tinha para falar para vocês daí é só isso, né? Tá, se vocês tiverem mais dúvidas ou coisas do gênero, estou aí à disposição. Acho que foi isso, professor. Agora é só fazer os exercícios mesmo ali, os exemplos, dar uma Sim, treinada. sim, sim, sim. Eu vou preparar uma lista de exercícios dessas primeiras partes e provavelmente essa semana eu já devo liberar no AVA para que vocês possam começar a trabalhar daí. Daí a Beleza? gente entrega na próxima semana, professor? Como é que vai ser? Não, esses exercícios no início é para vocês começarem a praticar, Ah, aprofundarem tá. ali os conceitos. E Aham. aí, nas próximas aulas, eu até posso resolver para vocês em sala, caso tenham dúvidas e coisas do gênero daí. Tá. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Obrigado. Isso aí.